a gestão da aceleração. Toda vez que você vai fazer aceleração no carro, você vai mudar de um ponto de baixa carga, que a gente fala, né? Onde você tem pouca aceleração, você tem bastante vácuo no teu coletor de admissão, por exemplo, e você acelera, por exemplo, para plena carga. Então você está lá com 10% do pedal do acelerador e você vai para 100%. Nesse momento, você faz uma variação bem grande da quantidade de ar que está passando para dentro do cilindro, né, para dentro do motor, e nesse momento você precisa fazer uma correção. Por quê? Porque na próxima combustão você vai precisar daquela quantidade de combustível que não está sendo injetada naquele momento quando você está com pouco acelerador. Então na próxima combustão você vai precisar de uma quantidade de combustível maior, prevendo, você tem que fazer uma previsão do próximo ponto onde você vai, que no caso é de plena aceleração, de 100% de pedal do acelerador. E daí nesse momento a gente tem uma correção que a gente chama de rápida. Na época do carburador a chamada de rápida, a gente continua usando com a injeção eletrônica, é a mesma coisa, é a mesma correção que você tem que fazer, só que existe uma diferença. No carburador você tinha um diafragma com uma mola ligada diretamente no acelerador. Então no momento que o condutor fazia uma aceleração, mudava a posição desse diafragma, ele empurrava mais combustível para dentro do coletor de admissão e fazia essa correção de forma mecânica. Mas essa correção era feita independente da temperatura, independente de qualquer situação, era sempre a mesma. Você acelerava, saía de um ponto 10% para 100% e o carburador fazia essa correção de forma sempre a mesma, né? Ia ser sempre a mesma. Então não tinha uma precisão, por exemplo, não, eu estou numa condição de mais temperatura de ar, por exemplo, estou parado no trânsito, então a correção talvez tenha que ser um pouquinho menor, porque senão vai dar muito excesso. Ou quando você está frio, né, que você precisa de mais combustível, porque o combustível frio ele não queima tão bem quanto queima quando está com a temperatura mais alta, então você tem que fazer uma correção maior. Então no carburador não existe essa possibilidade, é sempre a mesma coisa. Agora no caso da injeção eletrônica, você faz essa correção você vai fazer primeiro, né? Você vai estar lá no carro, quando você estiver fazendo o acerto, você vai fazer as acelerações e aí você vai, nesse caso, verificar com o retorno, né, da sonda de oxigênio que está montado lá no escape, no escapamento do motor, você vai fazer a medição e você vai fazer a correção necessária para aquele momento, né? Para você, por exemplo, você está lá acelerando o carro a 10%, você acelera 50%. Então você tem que ter uma quantidade de correção de 10 para 60%, tem um pouquinho mais, de 10 para 80%, tem um pouco mais, 10 para 100% mais ainda. Então para cada ponto você consegue fazer essa correção e de acordo com o feedback que a sonda de oxigênio vai entregar para a injeção eletrônica, você consegue fazer a calibração. Tem uma estratégia específica para isso que se chama, né, que é a rápida da injeção eletrônica, tem uma correção específica, e aí com esse retorno, esse feedback da sonda de oxigênio, vai ser possível para o calibrador, para o acertador de motor, né, calibrar, colocar o valor correto para ter um retorno de sonda que não seja nem para o lado de excesso de combustível, nem para o lado por falta de combustível. Quando tem falta, você acelera, tem um buraco, então você vai acelerar e bum, o motor morre, depois sai de novo, né? Então isso não pode acontecer, obviamente, é uma sensação ruim para o cliente. E quando você tem muito combustível, você tem um tranco, o carro acelera de uma vez, então não é agradável também. Então tem que fazer uma correção que seja o mais lisa possível, que você não tenha tanta variação de sonda, e isso é possível fazer com a injeção eletrônica, com o carburador não é possível.